né? Você pode estar nos abençoando até o dia 10, né, de 10 de março agora, né, porque nós temos compromisso com a data de pagar o aluguel. Eu creio que nós vamos conseguir, porque juntos somos mais fortes. Nosso aluguel aumentou. Foi um grande desafio, mas eu sei que Deus que nós servimos é fiel. Aleluia, glória a Deus. Então eu tenho orado para Deus abençoar a tua vida financeira, para que você possa estar fazendo esse voto do aluguel, nos ajudando, né? E nós vamos estar pagando, honrando o compromisso da igreja, né? E glorificando o nome do Senhor. Amém? Querido, amado Deus, eu quero te entregar nessa hora, Deus, cada ofertante, cada vida, Senhor, que depositou neste lugar, Senhor, a bênção, Senhor, a Deus amado, de estar, Senhor, depositando no altar. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada um que tem, Senhor, sido ofertante, que tem sido dizimista, que tem sido colaborador dessa obra, aqueles que pegaram o voto, Senhor, do aluguel, no envelope. Eu te peço, Deus, da condição, Senhor, teus filhos, de honrar o compromisso do voto, porque a tua palavra diz que aquele que faz voto e não cumpre, fez voto de tolo. Mas eu creio, Deus, que nós iremos ser honrados com o compromisso, porque eu sei que é para glorificar teu nome. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênção, os ofertantes, aqueles, Senhor, que colaboram com a tua casa, com a igreja, aqueles que somam com o teu reino neste lugar, porque eu sei, Deus, que o altar, Senhor, ele não retém nada, ele devolve para o teu povo em medida recalcada, sacudida e transportante. Assim, Pai, abençoa a pastora Eliane, ser com ela, Senhor, traz uma palavra revelada, Senhor, através do lábio da tua filha, usa ela como canal, como instrumento, como vaso, e abençoa a tua serva em todas as áreas. Que o Senhor continue cuidando dela, Pai, cuidando da sua casa, porque como nós louvamos, Jesus, tu já passou lá, tu já está trabalhando lá no cenário, naquele ambiente, e a vitória dela em nome de Jesus. Assim, Pai, seja com a tua serva, eu te glorifico, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E quando a irmã, a pastora estava louvando, que ele disse que não tem mais jeito, foi, pastor? Irmãos, fala com o teu irmão assim, que está do lado assim, ó. Quem disse que não tem mais jeito? Fala para ele. Irmão, fala com autoridade para ele. Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que não tem mais jeito para você, irmão? Certamente não conhece o poder do nosso Deus. Não conhece, irmão. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. Né? E nessa noite o Senhor está aqui. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar e o milagre do Senhor na minha vida e na tua vida. Né? E eu quero falar para os irmãos, é uma passagem bem conhecida, que está lá em João 4, irmãos. João capítulo 4, Evangelho de João, irmãos. Só abrir aqui um pouquinho meu rascunho, irmão. João, capítulo 4. Lembrei também disso, né, namorada? Jesus, eu lembrei também. Pastor, pode deixar ligar esse ventilador aqui, por favor? Ou virar ele para lá? Eu sou muito, não. Não para a pessoa não, porque não está ótimo, pastor. Amém? João capítulo 4, irmãos. Glória a Deus. Todos acharam? Tem que botar óculos. O missionário Moni botar óculos. Só Jesus. João capítulo 4, irmãos. De Jesus e a samaritana. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava
estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água do poço, porque é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher lhe respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? É uma palavra bem conhecida que fala a respeito de uma mulher, né, samaritana, uma mulher esquecida pela sociedade, que ninguém dava mais nada, né, uma mulher mal falada. Tanto é que ela só ia pegar água na hora sexta, ou seja, meio-dia, onde as mulheres não costumavam mais ir, porque o sol era muito quente. E era o horário que ela tinha para poder encher o seu cântaro. Só que a Bíblia diz aqui no início que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, a Bíblia diz que Jesus, ele sai da cidade. E aí eu entendo, irmãos, que quando Jesus ele ouviu todo esse comentário, Jesus parou, né, observou, né, e imaginou: puxa vida, o povo ele perde às vezes tanto tempo com coisas desnecessárias, né? Mas nós, seres humanos, somos assim, né, irmãos? Temos esse costume, né, pastor? De saber, ó, quem faz mais, né? Quem prega mais, né? Qual é a igreja que tem mais membros? Às vezes nos preocupamos com essas coisas, né? E Jesus, vendo esse mundo todo, Jesus imediatamente se retirou da cidade. Por quê? Porque Jesus ele tinha algo mais importante para fazer, né? Jesus, ele tinha, a Bíblia diz no versículo 4, que, cadê? No 4, deixa eu ver aqui, irmãos. Ainda que Jacó, que diz aqui que era necessário, né? Que era necessário que Jesus fosse passar por Samaria. E quando Jesus ele sai para ir, né? Haviam 3 caminhos. Jesus ele não precisava passar por Samaria, porque os judeus não costumavam passar por ali. Até porque era um lugar perigoso, onde tinha salteadores, e as pessoas tinham medo de ir. Mas Jesus ele necessitava passar por Samaria. Por quê? Porque ali havia uma agenda de Deus, né, para Jesus, e Jesus precisava cumprir. Ou seja, havia alguém naquela cidade que Jesus precisava ir ao encontro para transformar aquela vida e, quem sabe, aquela mulher se tornando uma missionária, né, fazendo a obra do Senhor, né, e fazendo o querer do Senhor. Só que quando Jesus ele sai para ir ao encontro daquela mulher, Jesus ele enfrenta alguns obstáculos, né, para poder chegar até aquela mulher. E um dos primeiros obstáculos que Jesus enfrenta, quando Jesus ele sai com seus discípulos para ir ao encontro daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus ele fala assim para os discípulos: ó, vão comprar alguma coisa para comer, né, enquanto eu vou descansar, porque eu estou cansado. Só que os judeus eles não costumavam comer nada do samaritano. Havia uma diferença entre eles. Então, assim, eles não se sentavam na mesa, o judeu não sentava na mesa do samaritano,
os judeus não comiam com o samaritano, os judeus não conversavam com o samaritano. E Jesus, o primeiro tabu que Jesus quebra é fazer com que os discípulos vão à cidade e tragam algo para comer. Ou seja, tragam alimento. Então Jesus ali, ele já estava quebrando um tabu, né? E os judeus não comiam nada dos samaritanos. E outra coisa interessante, que quando Jesus ele chega perto do poço de Jacó, Jesus ele encosta no poço, né? E fica aguardando aquela mulher chegar, porque Jesus sabia o horário que aquela mulher ia pegar água. E quando aquela mulher chega, Jesus ele começa a entrar com umas estratégias. Eu acho interessante, irmãos, porque quando aquela mulher chega, Jesus ele chega e desperta primeiro naquela mulher a simpatia. E ele chega e vira para aquela mulher: dá-me de beber. Ou seja, eu tenho sede. E aí a mulher olha para ele e fala assim: poxa, como pode tu, um judeu, pedir água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. Ou seja, judeu não se corresponde com samaritano. Então como é que você me pede água para beber? E aí, irmãos, assim, só para a gente poder entender, eu quero só ler aqui um pano de fundo para que a gente possa entender o que estava acontecendo. Essa desavença entre os judeus, né, e os samaritanos. Eu vou bem ler rapidinho, eu fiz um resumo bem rápido, irmão. Só no pano de fundo, só para a gente poder entender. No ano de 722 a.C., Sargão II invade o reino do norte e conquista Samaria. Ele era estrategista e sabia que a unidade cultural, racial, religiosa de um povo era o que fortalecia esse povo. Então ele não levou todos para os cativeiros, mas deixou alguns lá e trouxe outros povos e fez a mistura de raças e crenças. E isso gerava uma fragilidade aos povos. E aí, em 586, o Reino do Sul também foi levado cativo por Nabucodonosor. E esse cativeiro durou 70 anos. E os cativeiros do Reino de Judá, em 516, eles retornaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. E os samaritanos queriam fazer aliança com os judeus, só que os judeus não aceitaram, não por questão racial, mas por questão teológica e doutrinária, pois os judeus eram fiéis à palavra de Deus. Os samaritanos se revoltaram contra a rejeição dos judeus e construíram um templo rival. E em 129, o general judeu destruiu Samaria e o templo também. E fez com que os samaritanos aumentassem o ódio, né, contra os judeus. E essa ferida durava mais ou menos 700 anos. Então, quando Jesus chegou para falar com essa mulher samaritana, essa rivalidade deles, esse ódio, né, que o povo de Samaria tinha dos judeus, durava 700 anos. Não foi um dia, 2 dias, um mês, foram 700 anos. Então, o povo, né, samaritano tinha, né, esse ódio, essa mágoa, né, do povo judeu. Então, quando aquela mulher ela chega para Jesus e fala assim: poxa, como é que pode tu me pedir água para beber sendo você judeu? E tinha outra coisa que Jesus ele precisava quebrar, que o povo o povo da Samaria, eles não conversavam com as mulheres em públicos, né? Eles só falavam com a sua esposa em casa, mas na rua eles não tinham esse costume de conversar com as mulheres. Então Jesus ele ainda corria um risco de, tipo assim, se fosse hoje em dia, de riscar a reputação de Jesus. Tanto é que mais na frente, se não me engano, no versículo 27, quando os discípulos vêm com a comida para Jesus, que vem Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam assustados e ao mesmo tempo espantados. Tipo, como Jesus está conversando com uma mulher e uma mulher samaritana, né? Mas Jesus ele tinha um propósito, né, na vida daquela mulher. Aleluia. Então Jesus ele não estava se importando com o que as pessoas poderiam falar ou pensar de Jesus, né? Jesus ele tinha algo para cumprir na vida daquela mulher, ou seja, Jesus ele queria através da palavra transformar a vida daquela mulher, né? Tirar aquela vida de sofrimento, né, de incertezas daquela mulher e transformar a vida daquela mulher de tal
maneira que a vida dela fluísse rios de água viva, né? E que aquela mulher lá na frente, como nós vamos ler, pudesse proclamar o nome do Evangelho, assim, proclamar, falar de Jesus, para que outras pessoas também pudessem chegar até Jesus. E aí, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que eu e você temos essa capacidade, porque dentro de mim e de você jorra rios de água viva. Né? E muitas das vezes, né, nós recebemos algo do Senhor, como o irmão recebeu uma vitória, o irmão veio aqui e contou. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu recebi uma vitória de Jesus, mas eu não vou contar não. Eu vou contar, aí vai dar tudo errado. Irmão, quando Deus dá, Ele garante. Né? E quando você conta o teu testemunho, está edificando vidas que de repente precisam ouvir, né, o teu testemunho, para que elas possam, dentro do coração dela, criar uma fé e crer. Tipo, peraí, se Jesus fez na vida do meu irmão, Jesus vai fazer na minha vida também. Né? E é o que não acontecia com essa mulher. Quando a gente vê aqui no versículo 11, diz assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, a água é funda, né? E como tem a água, e como a água virá? Porque Jesus falou para ela, ó, se tu soubesses quem é que fala com você, Jesus ele despertou nessa mulher uma curiosidade, né? Se tu soubesse quem é que fala com você, aí a mulher ela ficou curiosa. Aí diz assim, ó, Jesus coloca sal na boca dela, para que ela tenha sede. Ou sede de quê, irmão? De beber água? Não! Sede de ouvir a palavra, né? Sede de conhecer Jesus, né? E o Evangelho, irmãos, é isso. Muitas das vezes nós abordamos as pessoas de qualquer maneira, né? Ou então julgamos as pessoas antes de chegar perto dela. Jesus, quando ele se aproximou daquele poço, ele pediu água à mulher. Jesus, ele tem todo o poder, ele poderia muito bem fazer com que a água jorrasse, sem precisar tirar daquele poço, né? E quando Jesus ele se aproxima daquela mulher, em nenhum momento Jesus chegou perto daquela mulher e falou assim, olha, você é pecadora, né? Já foi casada 5 vezes e o que você está aí não é o seu marido. Jesus, em nenhum momento ele questionou o pecado daquela mulher, mas Jesus ele criou uma estratégia para se aproximar daquela mulher, ganhar a confiança daquela mulher, para que ele pudesse pregar o Evangelho, para que aquela vida fosse resgatada. Aleluia. E aí eu aprendo com Jesus, irmão. Nós precisamos ter estratégia para falar de Jesus, né? Às vezes a gente fala assim, porque eu não quero falar de Jesus porque é prostituta. Mas Jesus vai te dar uma estratégia para você chegar perto da prostituta, conversar com a prostituta, ela vai se interessar e aí você vai falar de Jesus para ela. Aí você vai ganhar ela para Jesus, né? Aí, mas por que eu vou falar para Jesus? O cara, é usuário de droga. Jesus vai te dar uma estratégia diferente, porque Jesus era assim. Ele não usava uma estratégia para todo mundo, não. Jesus, ele tinha estratégia diferente para falar com cada um. Aleluia. Com aquela mulher, ele usou de uma maneira diferente. Com Nicodemos, ele usou de uma maneira diferente, né? Então aí eu aprendo com Jesus, irmãos, que nós precisamos ser como ele, estrategista, não julgador, não apontador, mas estrategista para ganhar alma para o reino, né? Porque eu entendo, irmãos, que essa água que jorra, ela jorra na minha vida e na tua vida. Poxa, pastora, mas para quê? Para ganhar almas, para pregar o Evangelho. E uma coisa que me chamou a atenção, quando a pastora leu que falou assim, ó, cuida do altar que Deus cuida da promessa. Jesus, ele estava fazendo o quê? Cuidando das coisas do Pai. E eu e você estamos fazendo o quê, irmão? Cuidando das coisas do Pai. Amém. Né? Cuidando das coisas do altar. Porque quando nós cuidamos das coisas do altar, as coisas boas acontecem na minha vida e na tua vida. Né? Quando nós nos preocupamos com as coisas do altar, a promessa, ela vai chegar na minha vida e na tua vida. Né? Então Jesus, ele cuidava das coisas do Pai. Né? E quando ele abordou aquela mulher, ele foi falar com aquela mulher, né? Aí no versículo 13, 14 e 15, ele diz assim, 13, 14 e 15, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar água. Aí, irmãos, aqui a mulher, aqui diz assim, a mulher não entendeu
debaixo de Jesus. O Evangelho não se discerne pela mente, e sim espiritualmente. Ou seja, a mulher achava que, poxa, Jesus falou que se eu beber da água que ele me deu, nunca mais vou ter sede. Aí a mulher automaticamente pensou assim, poxa, que bom, eu não vou precisar chegar nesse poço lá de 30 metros, tirar a água, pegar o meu cântaro, botar, né, nas costas e ir levar a água. Só que ela não entendeu. O que Jesus estava falando para ela é o seguinte: essa água que eu vou lhe dar é uma água que vai saciar a tua sede. Ou seja, Jesus está falando para ela assim: essa água que tem aqui no poço de Jacó é uma água parada, é uma água que muitas das vezes cria lodo. E é assim que está a sua vida está parada, sem expectativa. Você assim, está totalmente perdida, porque as pessoas do mundo elas ficam assim, elas ficam totalmente perdidas. Jesus está falando para ela: olha, a água que eu vou te dar não se limita só ao poço de Jacó, vai muito mais além. Aleluia. Porque dentro de você vai ter uma fonte, você não vai ter mais um poço para tirar água. Você vai ter uma fonte dentro de você que vai jorrar água não só para você, mas para outras pessoas que chegarem para você. Aleluia. Ou seja, você através de mim vai gerar vidas. Aleluia. Porque o que eu vou fazer na tua vida, você vai contar, vai dar testemunho, as pessoas vão ficar curiosas, vão chegar até mim e vão ter vidas. Amém. Glória a Era Deus. isso que Jesus estava tentando falar com essa mulher, né? Então, o que é espiritual, irmão, entende o que é espiritual. Quem é carnal nunca vai entender o que é carnal, né? Quem é carnal, às vezes a gente fala de Jesus, diz para a pessoa, não sei o que é Jesus. Aí, a gente até fica chateado. Mas não é, irmão, sabe por quê? É carnal. Não entende as coisas do reino. Não vai discernir o que é espiritual, né? Somente com a ação do Espírito Santo na vida dela, ela vai entender aquilo que nós estamos falando. Ela vai começar a discernir o que é espiritual, né? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor fala assim, ó, aquele que é espiritual discerne bem o que é espiritual. Agora o que é carnal não consegue entender o que é carnal. Então espírito é espírito e carne é carne. Mas Jesus ele estava tentando explicar àquela mulher o que ela precisava para mudar a vida dela. E ela falou assim: Jesus, então me dá essa água porque eu quero beber. E aí eu nunca mais vou ter que tirar. E Jesus falou assim: opa, peraí. Jesus falou assim: tá legal então. Então vai lá, chama o teu marido para beber água também. Aí a mulher vira e fala assim: ó, Jesus, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim para ela: ó, disseste bem. Né? Porque você já tinha passado por 5 casamentos e esse que estava com você não é seu. Então, Jesus ele chegou aonde? Ele chegou no ponto crucial, que era na ferida dela. Né? Jesus ele queria mostrar para aquela mulher que a vida que ela tinha, que ela estava vivendo, era uma vida errada. Só que Jesus ele foi estrategicamente indo aos pouquinhos para poder chegar onde ele queria, que era a transformação da vida daquela mulher. Aleluia. E aí Jesus falou para ela. E irmãos, é assim, quando Jesus fala isso para a mulher, desperta nela aquela sensação de arrependimento. Tipo assim, peraí, estou errada. A minha vida não tá legal, né? Eu estou de uma maneira errada. Então Jesus ele começa a despertar nela aquela vontade de mudança de vida, né? E quando Jesus fala isso para ela, conta isso para ela, né? Aquela mulher ela começa a receber as boas novas de Jesus, né? E quando ela recebe aquelas boas novas de Jesus, ela entende que a vida dela precisa de um conserto, que ela diz para Jesus: verdadeiramente vejo que tu és profeta. Ela reconhece em Jesus que Jesus é profeta, né? Aquela mulher vai falar com o samaritano aquilo que tinha acontecido com ela lá perto do poço. E quando ela chega para contar a história dela do samaritano: olha, eu conheci que esse verdadeiramente é profeta, ele é Cristo, porque ele falou tudo a respeito da minha vida, né? E quando chega lá no 28, diz assim, ó, a mulher: deixou, pois, a mulher seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Ou seja, os samaritanos saíram e foram lá, porque aquela mulher anunciou a boa obra. E os homens falaram assim: não, peraí, eu preciso ir lá conhecer esse homem para saber se verdadeiramente esse homem está falando a verdade, porque a mulher me contou algo, né? Mas eu preciso ir lá e ver. E a Bíblia diz que aqueles homens samaritanos, eles foram atrás de Jesus para poder saber o que estava acontecendo com Jesus. Vou ler aqui para os irmãos que eu separei.
E foram todos para poder saber se Jesus está falando. Ó. Tem uma passagem aqui que eu não marquei também, caneta, que diz que os samaritanos eles foram até Jesus, e quando chegou lá, Jesus ele começou a falar o evangelho para eles. Então eles pediram a Jesus que ficasse mais tempo lá na Samaria. E Jesus ficou mais 2 dias lá. E aquele povo se maravilhou com Jesus e viu verdadeiramente quem era Jesus. Né? E aqueles homens falaram assim, ó, agora nós sabemos verdadeiramente que ele é o Cristo. Não pelo que a samaritana falou, mas porque agora nós vimos e cremos no poder de Jesus. Né? E é isso que o Senhor quer na minha vida e na tua vida, irmãos. Deus, ele não quer, o Senhor Jesus não quer que a gente, que o rio de águas vivas flua só dentro da minha vida. Sabe? Essa água, ela precisa jorrar. Ela precisa sair de mim para alcançar outras vidas. É isso que Jesus fez com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela foi liberta, a vida dela mudou, sabe? E a água que jorrou na vida dela, ela quis compartilhar com o samaritano. E ela chegou falando, olha, Jesus fez isso, vai lá e vê. E eles foram lá, viram e testificaram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Né? E na minha vida e na tua vida, irmãos, não pode ser diferente. Nós precisamos, né? Porque eu entendo que nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Né? Eu e você não estamos nessa terra por conta do acaso. Né? A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Estamos aqui de passagem, tá? E nessa passagem é o quê? É para adquirir bens materiais, porque eu vou ficar rico, irmão. Se Deus quiser permitir que você vai ficar rico, legal, tu vai ficar. Mas se Deus quiser e não permitir, você vai continuar fazendo a obra do mesmo jeito. Porque nós não devemos nos prender nas coisas materiais. Porque Jesus disse que tudo aquilo, né, no mundo que vai para o nosso coração, irmãos, não tem fruto. Né? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso é o coração do homem. Né? Mas as coisas espirituais, essas sim, nós devemos nos prender, porque são as coisas que vão nos levar para o reino e vai nos capacitar para fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Né? Então, o que eu aprendo, irmão, com essa palavra hoje? Que eu e você precisamos nos movimentar. Né, pastor? Irmãos, eu tinha um pastor que toda vez, irmãos, quando chegava no final do ano, ele falava assim, pastor, ó, eu quero saber com a igreja, com os irmãos, quantas almas vocês ganharam para Jesus esse ano? Irmãos, me dava uma dor no coração, pastor Eli, porque passava o ano todo, eu não falava de Jesus para ninguém. Tudo que eu ganhava, eu retia para mim. Sabe, eu repartia com os irmãos, com as pessoas, os testemunhos, aquilo que Deus fazia na minha vida, irmão, eu guardava para mim. Aí quando o pastor perguntava assim, olha, quantas almas, já que eu não vi mais aqui, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Irmãos, eu ficava constrangida, sabe? Eu falava, Jesus, eu não ganhei uma alma para ti esse ano. E aí, depois, a gente começa a entender que, eu sou tímida, não sei. Irmãos, onde você estiver, você vai sentar, Jesus ele vai dar providência de você falar de Jesus para alguém, de você falar do amor de Deus para alguém. O Senhor ele vai te capacitar, ele capacita. Né? Irmãos, eu me lembro que uma vez eu estava no dentista, sentada no dentista, e a televisão estava ligada, passando a respeito de violência, que é só violência. E sentou uma menina do meu lado, e a menina assistindo a reportagem, eu sentada, esperando para o dentista. Assim, intertida com o dentista, olha só como é que Deus faz, né? Aí eu tô lá, esperando o dentista chamar aquela coisa toda, e a menina, aí daqui a pouco a menina fala assim, mas é tanta violência na televisão, aquela coisa toda, aí os pessoal de fala assim, ó, fica atenta. Fica atenta porque eu vou te dar a oportunidade para você entrar e falar do meu amor. Aí eu falei, Jesus, tá bom. Ela começou violência, coisa e tal. Aí quando ela falou, não sei o que comigo, Jesus, agora tu entra. Irmãos, eu comecei a conversar com aquela menina, irmãos, assim, não é para minha glória, não é para a glória de Deus. Porque é assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. E eu comecei a conversar com aquela menina, ela pastora afastada, ela, o marido, as 3 crianças, tudo afastado de Jesus. E eu comecei a conversar, a falar do amor de Deus. Aí ela falou assim para mim, olha, hoje eu saí de casa. E eu falei para Deus assim, Senhor, se tu usar uma pessoa para falar do teu amor para mim, eu volto para a igreja. Meu Deus, aleluia. Irmãos, tem coisas que só Deus faz. Nós precisamos estar disponível, né? Porque eu e você somos vasos disponíveis para ser usados para fazer a obra de Deus. E ponto.
para ninguém se engrandecer, não achar que é melhor do que ninguém. Irmãos, nós somos todos iguais, servos. E quando eu falei de Jesus, irmão, para onde glória do Senhor, essa menina está na igreja, com o marido, com os filhos, o marido já se batizou, as filhas estão seguindo, já estão adolescentezinhas, seguindo a Jesus. Irmãos, quem faz isso? Eu, pastor Eliane? Não! Quem faz isso é Jesus. Glória a Deus. Quando você se dispõe a servir, a fazer a obra, Jesus, ele começa a te usar, irmãos. Ele vai te usar no ônibus, no trem, na rua, dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Não importa, irmãos. Jesus, ele vai te usar. Aleluia. O que falta é nós estarmos disponíveis, né? E a pergunta que Jesus faz hoje, você está disponível para fazer a obra de Deus? Não me pergunte, não me responde, irmão. Pensa, é você em Deus. Você está disponível para fazer a vontade de Deus, para ser usado como vaso de Deus, né? Trazer almas para a casa do Senhor, irmãos. Porque somos nós que vamos convidar as pessoas que vão lá para ele bem, irmãos. As pessoas vão até vir, de repente passam a ouvir um louvor. Se o Espírito Santo tocar no coração delas, vão entrar por essas portas, porque Deus, ele faz a obra do jeito que ele quer. Mas Deus quer me usar e quer te usar para ser canal de bênção, para trazer as pessoas para a casa do Senhor. Né? A Bíblia diz o quê, né? Que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu preciso ser ceifeira. Você precisa ser ceifeira. Né? Quem sabe, né? Amanhã o Senhor não coloca uma samaritana na tua vida para você poder falar de Jesus para ela. Para transformar a vida dela para a glória de Deus. Quantas vidas estão lá fora, irmãos? Precisando ser transformadas, irmãos. Aleluia. Quantas vidas estão indo para o inferno? Quantas almas estão indo para o inferno, irmãos? Sabe por quê? Porque faltam homens e mulheres para falar do amor de Deus. Sabe? Para pregar o Evangelho. Às vezes você pensa assim, mas já tem tanta igreja pregando, irmão, não importa. Nós precisamos ser canal para Deus. Nós precisamos ser usados por Deus para falar do Evangelho. Amém. Né? E naquele grande dia, quando o Senhor te chamar, mandar você abrir, abre tuas mãos para a obra, irmãos, as obras. A gente não sabe, Jesus pode estar voltando hoje ainda. Né? Então, nós precisamos, irmãos, fazer como Jesus. Ser impulsionados como Jesus. Para ganhar almas como Jesus. Que é para isso que eu e vocês estamos aqui, irmãos. Né? Aprender como Jesus fez com a mulher samaritana, irmãos. Que nós possamos ser um canal. Porque quando nós cuidamos do altar, Deus, ele cuida da promessa na terra. Amém. Glória a Deus. Vou falar mais uma vez, irmãos. Quando nós cuidamos do altar, das coisas do Senhor, Deus, ele cuida da promessa na minha vida e na tua vida. Amém. Amém. Então vamos cuidar do altar. Amém. Né? Vamos fazer a obra do Senhor. Né? Deus, ele sempre vai te dando um tempinho. Eu não tenho tempo, trabalho demais. Deus vai te usar dentro do trabalho, onde você estiver. Só esteja disponível para fazer a obra de Deus. E aí então você vai ver, irmãos, que quão grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida e na tua vida. Amém. E aí você vai contar das maravilhas do Senhor.